Daniel. Ministro, obrigado por ter vindo, primeiramente. O senhor tem divulgado uma lista de propostas para o Brasil, é assim que tem sido chamada. Uma delas é uma PEC da consolidação fiscal. Um dos grandes problemas dos últimos anos, nesse último ciclo de governo Lula, foi o aumento de quase 10 pontos percentuais da relação dívida-PIB. A gente sabe que tem um encontro de contas com as finanças públicas. Por que ninguém na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, ou economistas e conselheiros como o senhor, não falam sobre algumas necessidades ali para que haja um conserto desse desequilíbrio fiscal? Por exemplo, vai ser necessário desvincular salário mínimo de aposentadoria? Vai ser necessário revisar aumento real do salário mínimo? Vai ser preciso rever piso de educação e saúde? Porque aí se diz, olha, a gente precisa resolver as finanças públicas, mas esses temas que são impopulares, aí ninguém quer falar. Uma vez mais, eu preciso reforçar, eu não falo pelo senador Flávio Bolsonaro. A responsável pela área econômica da campanha do senador Flávio Bolsonaro é a Daniela Marques, minha colega de ministério, que eu tenho um profundo respeito. Então, não falo por campanha de ninguém, falo como um brasileiro que quer ajudar o Brasil. No que depender de mim, não tem mais reforma de Previdência, não. Nós fizemos várias reformas da Previdência, nós já jogamos um peso enorme já nos aposentados. Em 2019 foi a maior reforma estrutural da Previdência brasileira. Não dá para você ficar ajustando toda hora no mesmo lugar. Então, se alguém me ouvir, tem o compromisso aqui. A Previdência Social não é desvinculada do mínimo, não é. Eu acho errado você toda hora... Olha só, deixa eu fazer um convite para você aqui, Daniel. Há 40 anos atrás, tinha um garoto de 18 anos. Ele foi ser pedreiro. Aí o Estado falou para ele, você vai contribuir para o INSS. Ele falou, eu não quero, eu prefiro eu mesmo fazer minha poupança. Aí o Estado diz, não, você vai contribuir. 40 anos depois, essa pessoa vai se aposentar, o Estado chega para ele, ih, rapaz, não vai se aposentar não. Pô, peraí, meu amigo. Olha só, me desculpa meus amigos que estudam Previdência. A maior parte dos brasileiros hoje não aguenta mais cumprir os requisitos de 25 anos de trabalho formal para se aposentar. Piso de saúde e educação é preciso mexer? Cara, isso aí é uma decisão que cabe ao Congresso. O que eu trago à discussão. Minha experiência. Hoje você tem uma regra de gasto. O governo está cumprindo a regra de gasto. Nós tínhamos uma regra de gasto também, foi a PEC do teto de gasto, que o governo Temer aprovou e foi mantido até o governo Bolsonaro. O governo Lula criou uma nova regra de gasto. Ele cumpre a regra de gasto, só que a dívida PIB está subindo. Então o que eu trago para a discussão é o seguinte, nós temos que olhar o real indicador da solvência de um país. O real indicador da solvência de um país é a relação dívida-PIB. Não adianta eu cumprir a regra de gasto e a dívida PIB subir. Isso aí vai jogar o país num caos. Então, o que eu trago para a mesa? Nós vamos ter uma regra de dívida PIB. Ele é um gatilho. Se a dívida PIB estiver muito alta, dispara o primeiro gatilho. Qual é o primeiro gatilho? É o teto de gastos, que é exatamente um pouco modificado, aprimorado o teto de gastos do governo Temer. Aí você fala, mas qual aprimoramento? É porque você sabia que tinha alguns errinhos ali, que você, não é errinho, né? Você tem que corrigir. Então, por exemplo, o Bill Gates doou $1 bilhão para a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília não podia gastar. Por quê? Porque ela tinha uma coisa chamada financeiro, mas não tinha orçamentário. Pô, tá errado. O teto de gasto é para dinheiro público. Então você, com essa medida, você tira... Nós queremos corrigir para estimular as universidades a conseguir captar recurso. Mas o dinheiro das universidades também está garantido, fica tranquilo. Então, primeira coisa, uma regra de dívida PIB. E qual é o instrumento? O instrumento é uma decisão moral. Qual é a decisão moral? O ajuste tem que ser feito via gasto público. Não dá mais para a gente ficar aumentando tributo. O brasileiro não aguenta mais. Gente, olha só. Quando eu era estudante,
1989, meu professor de história falava assim, o rei da Idade Média era um cara mau. Ele cobrava um dia de trabalho de graça por semana das pessoas. Um dia de trabalho de graça por semana é 1 em 7. A carga tributária brasileira hoje é 33% do PIB aproximadamente, é 1 em 3. Ou seja, você trabalha de graça para o governo um dia a cada 3. Você trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, par de maio só para pagar imposto. Então, o ajuste tem que ser via redução de gasto. É essa proposta que eu trago para discussão. E, de novo, eu não sou o dono da verdade, não. A minha ideia é, no dia 3 de novembro, quando começa a transição do próximo governo, eu e mais aproximadamente 100 colegas estamos trabalhando no que nós chamamos de Projeto Brasil. O que é isso? É entregar para o próximo presidente eleito um conjunto de 200 medidas legislativas, PEC, medida provisória, projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar. Para quê? Para consolidar o lado fiscal da economia, para melhorar a produtividade, para gerar emprego e renda e facilitar a inclusão social produtiva. É por isso que eu não posso estar associado a uma campanha. Olha só, eu já declarei meu voto no senador Flávio Bolsonaro. Ponto. Acabou aqui. Respeite o senador Flávio Bolsonaro, torço para ele ser eleito. Agora, o Projeto Brasil não está vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. Ele vai ser entregue a quem quer que seja eleito no dia 3 de novembro, quando começa a transição. Aí, se o Lula quiser ouvir, se o Lula quiser ouvir, as ideias são do Brasil, são do povo brasileiro, claro que eu vou entregar. Eu não sei se ele vai querer ouvir, porque minha maneira de pensar é um pouco diferente da dele. Agora, tenho certeza que se o Caiado, se o Zema, se o senador Flávio Bolsonaro vencerem, eles vão gostar dessas ideias, de parte delas. Aí eu entrego 200 medidas, eles vão analisar. Essa eu gostei, essa eu não gostei, essa tem que melhorar. E numa das 200 medidas que nós preparamos, eles aceitam, sei lá, 80. Para mim, nós fizemos uma contribuição. É muito parecido com o que o Trump e o Milei fizeram. No primeiro dia de governo, já solta 200 medidas para o quê? Para dar um sinal claro para a sociedade, para o mercado financeiro, para todo mundo, que o Brasil vai cuidar do lado fiscal e vai ser uma economia pró-mercado, atraindo bilhões de dólares que estão no mercado esperando para onde ir. E o Brasil é o grande destino desse dinheiro. Basta nós darmos esse sinal de consolidação fiscal e reformas pró-mercado, aumentando a produtividade. Ministro, vou chamar a Lucinda Pinto direto dos nossos estúdios de São Paulo para participar dessa entrevista. Contigo, Lucinda. Bom dia Uribe, Tainá, Daniel, e bom dia, ministro. Eu queria falar um pouco de política monetária. Hoje a meta de inflação perseguida pelo Banco Central é de 3%, é o índice cheio, a meta contínua. Eu queria saber a sua visão sobre isso, uma vez que a gente tem experimentado seguidos descumprimentos aí desse objetivo. E no mercado, aqui e ali, a gente começa a ver uma discussão a respeito de se não deveria haver aí uma outra forma de definir esse alvo para o Banco Central. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha só, primeiro eu quero dizer o seguinte, o Projeto Brasil é um projeto que por acaso eu estou aparecendo porque a maior parte das pessoas me conhece, mas não sou só eu fazendo, são quase 100 pessoas trabalhando em 25 grupos, energia elétrica, petróleo e gás, inteligência artificial, inclusão social, então assim, é um monte de gente. Na parte monetária, eu apoio a manutenção da meta atual de 3% ao ano. Cá entre nós, essa meta já é mais alta que em outros países. O intervalo de confiança aqui de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo já é mais alto que em outros países. Olha, inflação, eu já fui pobre. Eu sei o que é inflação. Eu me lembro do meu pai chegando em casa e todo mundo correndo para o supermercado para conseguir comprar antes que a maquininha remarcasse. Inflação é terrível para a população mais pobre, é terrível para a desigualdade de renda. Então, você manter uma meta de inflação baixa, previsível, isso é um tremendo ajuda para a população mais pobre, para o empreendedor. Eu respeito meus amigos que pensam diferente de mim, mas respeitosamente eles estão errados. Você aumentar a meta de inflação, assim que eu aumentar a meta de inflação, os juros aumentam. Porque o argumento deles eu vou aumentar a meta de inflação e o juro vai cair. É o contrário, me desculpa. Assim que você aumentar a meta de inflação, os juros vão aumentar. Por exemplo, a meta de inflação é uma espécie de proxy para o IPCA.
O Tesouro hoje já está pagando IPCA mais 8. Você aumenta a meta de inflação, na hora você está aumentando o custo de rolagem desses títulos. Está errado fazer, me desculpa, tecnicamente está errado fazer isso, e eu vou combater com todas as minhas forças todo mundo que achar que tem que aumentar a meta de inflação. Não tem nada não, a meta de inflação do Brasil está no lugar certo e tem que ficar aí. Ministro, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma manifestação sua recente, que foi até motivo de republicação do Eduardo Bolsonaro, chamou muita atenção. O senhor faz ali um desabafo sobre a postura da Faria Lima com Jair Bolsonaro, chegou a dizer que a Faria Lima teria abandonado o Jair Bolsonaro por cálculos financeiros, talvez achando que ganharia mais com o presidente Lula. Foi assim, é uma das suas frases: eu acho que o setor financeiro esperava ganhar mais com o Lula do que a gente e votou no Lula. Foi o que o senhor disse. O que faz hoje o senhor acreditar que esse mesmo mercado financeiro estará com Flávio Bolsonaro? Eu não trabalho para o mercado financeiro, eu trabalho para o povo brasileiro. Olha Como é que só. o senhor vê o mercado financeiro junto a Flávio Bolsonaro? O senhor acha que esses líderes que estiveram com Bolsonaro e o abandonaram na sequência vão repensar essa estratégia? Por quê? Olha, de novo, eu trabalho para o povo brasileiro, eu não trabalho para o mercado financeiro. Eu sou funcionário público, hoje eu estou de licença, eu tenho a minha empresa, eu toco ela, mas no meu tempo livre, à noite, eu e mais quase 100 voluntários trabalhamos nesse projeto Brasil. Ora, nós queremos ajudar o povo brasileiro. E como é que se ajuda o povo brasileiro? Cuidando de uma inflação baixa, consolidando o lado fiscal, trazendo medidas que aumentem emprego e renda via aumento de produtividade. Agora, se o mercado financeiro achar que essas ideias são boas para o Brasil, ele vai nos apoiar. Agora, eu não vou trabalhar para um banco. Veja, eu gasto minha noite para eu poder saber, poxa, eu vou usar uma frase aqui, é meu lado católico: de graça recebestes, de graça tem que dar. Graças a Deus, cara, eu tenho um padrão de vida que me dá o luxo de eu poder ficar à noite em casa pensando o que fazer, o que ajudar. Vários colegas estão fazendo isso. Então, é a chance que nós temos de ajudar o povo brasileiro. E como é que se ajuda o povo brasileiro? Nos preparando para essa revolução tecnológica que está vindo, nos preparando para uma inclusão social produtiva, para uma rampa de ascensão social. Ora, sobre o meu comentário sobre o mercado financeiro, eu falei algo que me parece razoável. Alguns do mercado financeiro acharam que iam ganhar mais dinheiro com o Lula do que com o Bolsonaro. Por exemplo, o Pix que o Bolsonaro fez, ele tirou bilhões de reais do faturamento dos bancos. Vários não gostaram disso. O que eu quero mostrar para o setor financeiro é que é a mesma coisa que eu quero mostrar para o setor elétrico. O setor elétrico está na mesma situação. Olha, ou nós vamos consertar o Brasil e cada um vai ajudar um pouquinho, ou vai todo mundo afundar junto. O setor elétrico sabe o que eu estou falando, ele sabe a bagunça que está lá. O setor financeiro está vendo para onde o país está indo. Você quer continuar nesse navio? Eu estou convidando o seguinte: vamos juntos melhorar o mercado de crédito, sem subsídio, sem vantagem tributária, sem escolher vencedor e perdedor, sem crédito direcionado. Mas vamos, por exemplo, melhorar o mercado de garantias. Hoje no Brasil é o seguinte: se você emprestar um dinheiro para alguém, a chance de você receber isso de volta é 18 centavos por dólar emprestado. No resto do mundo a média é 32 centavos, e em países desenvolvidos 80 centavos. Cara, se a gente melhorar o mercado de garantias, diminui o spread bancário. É bom para os bancos, é bom para a população, é bom para o microempresário, é bom para a grande empresa. Então é isso que eu convido. Vamos trabalhar para melhorar o país como um todo. E não ficar olhando esse setor, esse aqui, não. Então, nós, inclusive, tem um grupo de crédito que nós estamos trabalhando em medidas para melhorar a eficiência locativa do mercado de crédito, reduzindo a taxa de juros. Ministro, um ponto. O senhor defendeu num texto escrito recentemente que haja uma pausa na implementação da reforma tributária em 2027. O pré-candidato Flávio Bolsonaro defendeu a mesmíssima coisa, seu coordenador de campanha, Rogério Marinho, também. Uma das frases que a gente aprende aqui em Brasília é que o ótimo é inimigo do bom. E a reforma tributária passou 30, 40 anos sendo discutida.
O que tem de melhor para se apresentar, diferentemente do que foi aprovado via PEC e regulamentado pelos PLPs? No que depender de mim, a reforma tributária avança até os tributos federais. Você junta PIS e COFINS na CBS e para por aí. Eu não iria na IBS, que é a junção de ICMS e ISS. Por que eu não avançaria nos tributos estaduais e municipais? Primeiro, o governo Lula, para aprovar essa PEC, ele aprovou a criação de 2 fundos. Ele tinha que botar alguns bilhões de reais nesses fundos no ano passado. Não colocou. Tinha que colocar alguns bilhões de reais nesses fundos esse ano. Também não colocou. Ou seja, o governo Lula já deu um calote nos fundos que ele mesmo criou. Então, para começo de conversa, você não tem o dinheiro hoje para essa transição que você precisa. Que transição que é essa? É quando você muda de origem para destino, por exemplo, no ICMS. Você não tem esse dinheiro. Então não dá para fazer essa transição. Segundo, na minha leitura, o IBS viola um princípio federativo. Você tira a autonomia dos estados e concentra num poder brutal em Brasília, nesse grande conselho que ele é que distribuiria os recursos do IBS. Eu sou totalmente contra isso. Para mim é mais Brasil, menos Brasília. E essa parte do IBS, ele concentra muito poder em Brasília. Então, até onde eu iria? Eu iria até a CBS. Para por 4 anos. Em 2030, você vai ter uma nova geração de líderes, repito, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, vai estar todo mundo aí ainda. Mas aí sim, pacificado o país, sem grandes confusões, faça a discussão. Deixa eu deixar muito claro aqui, nós temos que pacificar o Brasil, cara. Sabe, nós não podemos ficar inventando toda hora, nós não podemos ter metade de um país contra outra metade. É por isso que eu defendo a anistia ampla, geral e restrita. Nós temos que caminhar junto, não dá mais para você ficar brigando toda hora. Não dá, não é esse o caminho. Está vindo uma revolução tecnológica descomunal por aí. Eu te pergunto, nós estamos prontos para ela? 95% dos brasileiros que terminaram o ensino médio não têm o nível de matemática que deviam. Hoje, eu estava trabalhando na minha casa, o Richner me chamou para vir dar uma entrevista aqui na CNN, vim com o maior prazer, estou aqui falando com vocês. 1/3 da população brasileira não consegue interpretar essa frase. Se você perguntar para o brasileiro onde está o Brasil no mapa mundi, metade vai errar. Meus amigos, esses são os desafios urgentes que nós temos que olhar e que está sendo nublado pelo lado fiscal. Então nós temos que corrigir rapidamente o lado fiscal, como eu estou falando. Eu acho que essa PEC, que eu e vários colegas escrevemos, resolve o lado fiscal em 1 ano e meio. E nós temos que rapidamente pacificar o Brasil e nos prepararmos. Essa revolução na inteligência artificial é brutal. Gente, o ChatGPT começou em novembro de 2023. Desculpa, novembro de 2022. Ele não tem nem 4 anos de idade ainda. Olha o que ele já está fazendo. Nós temos que nos preparar para isso. Conversamos com o ex-ministro Adolfo Saxida. Obrigado, ministro, pela presença aqui na CNN Brasil. Espaço aberto ao senhor. Obrigado, foi uma honra. Uma vez mais eu peço desculpas, mas eu tenho que reforçar. Eu não faço parte da campanha do senador Flávio Bolsonaro. Eu já declarei voto nele, mas não faço parte da campanha, não falo em nome de nenhum candidato, em nome de nenhum partido. E saibam que é uma honra enorme estar aqui e ter essa chance de debater ideias em prol do povo brasileiro. Fiquem com Deus.